E se eu te falasse que esse fundo que você está vendo agora não é um fundo, mas sim um render? Na verdade, imagina se isso daqui não fosse apenas um render, mas um universo virtual em que você estivesse sentado na minha frente agora e ouvindo eu falar sobre esse assunto. Parece ser muito fora da realidade? Vamos discutir isso nesse vídeo. Se eu ouvisse falar sobre isso também, meses atrás, eu provavelmente olharia para esse assunto como algo simplesmente absurdo. A questão é que pouco tempo atrás, o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, mudou o nome de todas as suas empresas para uma empresa pai chamada Meta. E isso mostra um pouco do futuro que ele está apontando, todas as suas empresas de redes sociais, que é para uma realidade que é conhecido como metaverso. E não para por aí, isso se tornou cada vez mais real quando nós vemos empresas gigantescas, pessoas comprando terrenos virtuais por milhões de dólares e até mesmo artistas 3D que estão vendendo hoje artes com NFC. Não sei se você conhece, mas é como se fosse uma propriedade agora particular, só que virtual, como se fosse um patrimônio virtual que, por exemplo, esse artista ganhou milhões de dólares vendendo uma imagem. Daniel, mas o que é esse metaverso? É um GTA Online? O que é isso, velho? É o seguinte, o metaverso é simplesmente um universo, um mundo que seja muito parecido com o nosso, só que de forma virtual, de forma online. O próprio Mark Zuckerberg dá esse exemplo e é um exemplo muito bom para você entender. É que imagina que você fosse conversar com alguém agora, fosse mandar uma mensagem para alguém, você ia lá pegar seu celular, pegar o WhatsApp e mandar aquela mensagem e tudo mais. Só que a questão é que nessa mensagem você não consegue saber o sentimento daquela pessoa, você não consegue ver as expressões faciais dessa pessoa, de como ela está reagindo àquela sua mensagem, de como você está sendo realmente aquela conversa. Mas imagina que agora você pudesse falar com essa pessoa dentro de uma sala compartilhada, em que você entrasse com essa pessoa dentro dessa sala, você tivesse o seu avatar, essa pessoa tivesse o dela, mas você conseguisse mandar essa mensagem para essa pessoa, você conseguisse ver as expressões dela, os sentimentos dela. Além disso, vocês poderiam facilmente compartilhar universos totalmente diferentes juntos, sem precisar, cara, sair de casa, fazer uma viagem, pegar um carro, simplesmente apertando o botão, você já entraria num universo completamente diferente, em um local completamente diferente, exploraria coisas completamente diferentes. Isso pra mim parece algo meio absurdo, mas quando nós vemos empresas tão grandes no mundo apontando para essa direção, parece ser um sentido que a gente também vai precisar olhar. E onde fica a arquitetura nisso? A questão é que quando nós falamos de universos virtuais, nós estamos falando de ambientes completos. E muitos desses ambientes são feitos para serem algo totalmente novo, totalmente diferente daquilo que a gente tem no mundo real. Se no mundo real nós temos a limitação da física, se no mundo real nós temos a limitação das estruturas, que você não consegue colocar um vão de 30 metros com uma viga fina, cara, no universo virtual nós não teríamos isso. E a questão do universo virtual seria realmente criar universos que impressionassem. A questão é que a arquitetura provavelmente tomará uma posição de muito destaque, até porque a ideia é explorar a criatividade no nível máximo possível, sem nenhuma limitação que temos hoje, por exemplo, no mundo físico. E isso se tornou cada vez mais visível com motores de renderização, por exemplo, como o Unreal Engine. Não sei se você sabe, mas o Unreal Engine lançou a versão 5 e, cara, nessa versão 5, simplesmente nós estamos conseguindo fazer agora renders numa qualidade absurda, em níveis de realismo muito grandes. Isso sem precisar esperar tempo de render, isso com um nível de qualidade muito grande. A maior verdade é que a tentativa de criar universos como esse já vem acontecendo há muitos anos, tá? Por exemplo, jogos como Second Life, que o objetivo era realmente criar uma vida, uma segunda vida, muito parecido com o mundo real, só que agora virtual. A questão é que a nossa limitação era a tecnologia, e ainda hoje é. Ainda hoje a gente não tem tecnologia suficiente para ter um metaverso. A gente não tem esse nível de tecnologia. Só que, cara, cada dia que passa isso tem se tornado mais real. Ver o nível que a nossa internet hoje já chegou, mas a gente precisa de uma internet melhor. Só que a questão é que isso parece ser só questão de tempo para que a internet chegue no nível de qualidade, que a gente possa ter essa vida virtual. Quando você vê o nível de motores de renderização que já chegaram, só que isso também é só questão de tempo para a gente ver motores de renderização cada vez melhores, entregando níveis de realidade
ainda melhores. Um bom exemplo disso é que o próprio vídeo do Mark Zuckerberg, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, ele tá lá numa sala, pá, cheia de vidro. Imagine se você fosse o projetista dessa sala. Mas aí com certeza você deve estar se perguntando, meu Deus, mas como assim um terreno virtual que vale milhões de dólares? A questão é que o que está acontecendo atualmente é literalmente uma especulação financeira virtual, em que pessoas acreditam que em 10 anos esse terreno possa valer algo muito maior do que o que está valendo hoje. Muitas empresas estão comprando esses terrenos, estão comprando, por exemplo, você vê a Nike comprando empresas que produzem artigos virtuais, acessórios virtuais, apenas na especulação de que há alguns anos isso se tornar muito mais valioso do que o que está valendo agora. Eu não estou aqui para falar se isso é bom, se isso é ruim, mas sim para mostrar um pouco como a arquitetura entra nisso. E cara, cada vez mais eu consigo perceber que você ter um conhecimento agora sobre o mundo 3D vai ser cada vez mais importante. O domínio de softwares como, por exemplo, o 3ds Max, como o Unreal Engine, vai fazer completamente diferença na sua vida. Ah, Daniel, mas software como o Lumion? É possível, é muito mais provável de que, pelo menos no começo do metaverso e até o final, você veja que os universos sejam criados de formas bem mais complexas e não tão simples como o Lumion. O Lumion é um software simplificado que te dá, enfim, uma interface toda simplificada para você criar os seus ambientes 3D. A questão é que quando a gente fala de universo virtual, provavelmente nós estamos falando de a criação de materiais PBR do zero, provavelmente a gente está falando sobre Global Illumination, sobre uma iluminação usando o IES. Então a gente está falando de coisas muito mais complexas, configurações muito mais avançadas para a criação de um universo completo, de um universo grande que poderia possivelmente ser vendido. Cara, isso me fez ter muito mais atenção para esse universo 3D, porque imagina se nós temos um universo virtual. Como será a física dentro desse universo virtual? Será se a gente vai ter que fazer projetos de drenagem? Projetos pluviais? Será? Projeto de saneamento? Eu não sei. Possivelmente eu acredito que não. Possivelmente você terá uma física virtual, mas as coisas que mais serão importantes serão as coisas que são mais visuais, como por exemplo, você saber estudar muito bem, saber muito bem trabalhar com volumetrias, saber muito bem como criar um fog, como fazer um HDRI com muita qualidade. Isso possivelmente será aquilo que mais se destacará nesse universo. Se você está ouvindo eu falar sobre essas loucuras de PBR, IES e HDRI e você não sabe o que é isso, então esse daqui já fica como um grande incentivo para você começar a estudar essas coisas e começar a entrar dentro do mundo 3D, que parece ser muito algo que nós vamos precisar dominar nos próximos anos. É claro que eu, como todas as outras empresas, estamos apenas especulando. Pode ser que não seja assim, mas a pergunta que fica, e se for? E se a expressão HDRI for algo que seja totalmente comum, extremamente comum daqui a uns 10 anos, e você vá atrás de aprender só daqui a 10 anos? Cara, provavelmente você vai ter perdido uma grande oportunidade de ter entrado nisso agora. Então meu incentivo é que você realmente comece a dar mais atenção a isso, porque eu tô dando mais atenção a isso, tá? E de você começar a desenvolver mais seu conhecimento dentro de softwares que trabalham realmente dentro desse mundo 3D, como o Unreal Engine, como o 3ds Max, como o Blender, que são softwares que já trabalham com isso, que já vivem dentro desse universo, além de, enfim, hoje em dia você poder usar isso daí para fazer uma renda extra, para ganhar dinheiro com render. E a questão é que dentro desse universo existem muitas coisas. Não sei se você conhece o 3D, mas dentro do universo 3D você pode trabalhar apenas modelando, apenas criando as coisas. Você pode trabalhar apenas iluminando, ou apenas criando materiais, texturas realistas, enfim, é um universo muito grande. Existem muitas coisas para aprender e muitas coisas para você desenvolver lá dentro. Então, realmente incentivo a você começar já a estudar sobre isso. Eu não sei, como eu disse, isso é só especulação, mas e se daqui a alguns anos isso se tornar uma realidade? É bom já estar preparado. Então, ó, se esse vídeo se tornou uma realidade, se você concorda, discorda, não importa, deixa o seu like aqui embaixo e deixa seu comentário. Eu quero muito saber qual a sua opinião sobre isso, se você acha que isso é muito viagem, se você acha que isso não vai acontecer.
Eu quero saber sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo. E cara, curte esse vídeo se você achou essa informação interessante. E se você quer saber mais, aprender mais sobre projetos, sobre essa realidade da arquitetura, eu quero te incentivar a se inscrever nesse canal, tá? Que aqui é só conteúdo brabo. Então, ó, te vejo na próxima aula, deixa o like e bora pra cima.